O grande mundo que conheci na minha infância e na minha vida adulta desapareceu, deixou de existir. Sou o último homem que viveu os dias antes da peste e conhece as maravilhas desse tempo longínquo. Quanto tempo é necessário para que os humanos se esqueçam completamente da civilização e retornem ao estado de barbárie? Para que todas as nossas conquistas tecnológicas e sociais se tornem uma lembrança para os mais velhos e uma fantasia para as gerações mais novas? São essas as questões que surgem na novela A Peste Escarlate ou A Peste Rubra, do autor Jack London. Escrita em 1912, a história é um exercício de futurologia dividido em dois tempos. Primeiro, em 2073, vemos o idoso Grasser, um dos últimos sobreviventes do mundo civilizado, que acompanha seus netos semi-selvagens cuidando de cabras nas ruínas da cidade estadunidense de São Francisco. No segundo tempo, 2013, acompanhamos a narrativa de Grasser, outrora o professor de literatura James Smith, sobre a epidemia misteriosa que dizimou a população mundial e quais foram as suas aventuras e desventuras no meio do caos social que se seguiu, vagando nas imensidões de um mundo desabitado e em ruínas, cercado por outros sobreviventes de boa e de má índole. De início, a narrativa parece um pouco inverossímil, e o leitor desconfia de como a civilização pode acabar assim, de maneira tão repentina e catastrófica. Os netos de Grasser, por exemplo, que nem sequer são alfabetizados, não acreditam no mundo maravilhoso descrito pelo avô, com máquinas voadoras, comunicação à distância e mesmo a existência de outras terras além do mar. Mas quando a narrativa passa para a primeira pessoa e ouvimos o relato pessoal de Grasser, entendemos que a forma avassaladora com que a doença varreu o mundo, além da quantidade pequena de sobreviventes e da luta pela subsistência, parecem ter sido fatores determinantes para o desaparecimento daquelas técnicas sofisticadas que marcavam a civilização. Afinal, quando quase todos os humanos desaparecem, aqueles que sobrevivem devem trabalhar para garantir sua própria alimentação, vestimenta, abrigo e segurança. E nesse contexto, aprender a caçar, a tecer, a cuidar da terra, a construir uma casa, a fabricar ferramentas, passa a ser mais urgente do que a dominar a escrita, a matemática, as ciências naturais e as artes. Na época de seu lançamento, antes da Primeira Guerra Mundial, o livro pode ter soado como uma ficção alarmante, já que a sociedade daquela época vivia uma situação de bastante otimismo em relação aos avanços técnicos e acreditava que todos os problemas da humanidade seriam resolvidos pela ciência. Tanto que uma das linhas fortes da ficção científica daquela época apontava para as grandes descobertas e invenções que o futuro reservava para a humanidade, como é o caso do francês Jules Verne. Nesse sentido, Jack London foi muito criativo ao imaginar que pouco mais do que 150 anos depois daquela época, o mundo teria regressado à Idade da Pedra e todo o conhecimento e prosperidade material acumulados até ali teriam desaparecido. Outro ponto interessante é como nas partes narradas por Grasser surgem algumas noções de pseudociência da época em que o livro foi escrito. Por exemplo, quando Grasser fala de uma nova expansão dos arianos, fazendo referência à teoria racista de superioridade civilizacional dos povos europeus e de sua vocação biológica para se espalhar pelo planeta. Por outro lado, essas mesmas partes trazem reflexões sobre a ciclicidade do tempo e lembram bastante algumas teorias teosóficas sobre a existência de civilizações muito avançadas que depois de um cataclisma acabam esquecidas, tendo seus sobreviventes que reiniciar a marcha para uma nova civilização que irremediavelmente sofrerá o mesmo destino. Dessa maneira, ascensão, ápice, declínio e esquecimento seriam etapas pelas quais a humanidade já passou e passará infinitamente.
Por fim, ainda que hoje as reviravoltas do enredo pareçam bastante amenas, não podemos esquecer que esse livro foi escrito antes dos horrores do século XX e que sua influência é perceptível em outras narrativas pós-apocalípticas, como os romances A Estrada, de Cormac McCarthy, e Atlas das Nuvens, de David Mitchell. Levando tudo isso em conta, deixo para esse livro minhas 3 traças. E aí, você já conhecia a novela A Peste Escarlate? Ou o autor Jack London? Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Aproveita e clica no like e compartilhe o vídeo com os seus amigos que curtem histórias de fim do mundo. Se inscreva no canal para receber mais conteúdo como esse. Logo menos eu vou fazer um vídeo sobre uma história de epidemia. Eu vou ficando por aqui. Boas leituras e valeu!